Gente, é o seguinte, vamos assistir uma história aqui de Warhammer, né? A história completa do universo. O Nuvem resgatou aí na roleta. Então a gente vai ter que assistir alguma coisa que ele escolheu. Ele escolheu Warhammer 40k, a história completa do universo PTBR. Então vamos que vamos. Vídeo do canal Explorando Segredos e Mistérios. Nunca ouvi falar. Tô aqui conhecendo agora por causa do Nuvem. E vamos que vamos. Brigadão, Nuvem, pelos 25, viu? Valeu demais pela força. E espero que você goste do react aí. Vambora. Pra quem ainda não conhece, o universo de Warhammer 40k é um futuro distópico onde a humanidade luta pela sobrevivência em uma galáxia meter um 4K? Vamos meter um 4K? hostil, repleta de raças alienígenas e ameaças sobrenaturais. A história acontece 41 mil anos no futuro, após milhares de anos de guerras e conflitos. Pronto. A história de Warhammer 40k tem uma música muito boa nesse jogo. Eu nunca joguei nem vi nada. Mano, eu sei que esse jogo aí é pra jogar co-op. Motoqueiro, eu não consigo ler suas mensagens, você tá deletando muito rápido, mano. E muito difícil de Ih, mocinho, valeu, viu? Valeu, Lurk. Ser totalmente entendida. De acordo com muitos documentos, sites e livros... Ela tem uma voz simplesmente top, assim, tá entrando na minha mente a voz dele. 4 eras distintas. Era dos mitos, era das trevas, era do império e era do caos. Ô, Cavalo, pode falar como que é mais ou menos? O jogo me lembra muito... Cara, chega a me lembrar um pouco de Left 4 Dead, por exemplo. Que você, tipo assim, você joga com 4 pessoas, cada um escolhe sua classe, né? Só que aí... tem aquelas waves de inimigo, e aí você tem que fugir do lugar, entendeu? Parece Doom. Lembra um Doom com Left 4 Dead. Lembra bastante o Left 4 Dead por causa do co-op, entendeu? O co-op dele parece ser bem legal, mano. Eu assisti um pouquinho do pessoal jogando aí, só que eu nunca joguei, mano. Nunca joguei. Então vamos conhecer a história do negócio agora. A primeira é conhecida como a Era dos Mitos, e é nesse momento em que o universo foi criado e os Necrons lutaram pela supremacia. A segunda era é a Era das Trevas, onde a humanidade ascendeu como espécie, conquistou grandes espaços, mas logo caiu em guerras internas e se viu ameaçada por diversas raças alienígenas. A terceira era é a Era do Império, onde a humanidade se uniu sob o comando do Imperador da Humanidade, para assim lutar contra seus inimigos externos. Durante essa era foram criados os Primarcas e os Space Marines, seres humanos geneticamente modificados para serem super soldados. E por fim temos a quarta era, a Era do Caos, onde as forças do caos se tornaram mais poderosas e mais ameaçadoras do que nunca. A humanidade agora está constantemente em guerra, lutando para sobreviver em um universo cada vez mais hostil e caótico. Tá, agora deixa eu ler o comentário aqui. Eu tinha que prestar atenção nessa partezinha aqui, porque ele tá listando qual que é cada era, né? Tem um modo história, um cara sinistro dentro de uma armadura gigante. Ah, tá. Entendi, mano. Eu joguei um pouco pelo YouTube. Você jogou um pouco pelo YouTube. Então, assim, parece ser legal, entendeu? Eu jogaria. Só que assim, tem que arranjar pessoa pra jogar junto. Tem que arrumar pelo menos 4 pessoas, mano, pra me animar. Eu não animaria sozinho e, tipo, 2, 3 pessoas, não. Tinha que fechar um lobby com 4 pessoas, pelo menos. Mano, o motoqueiro, ele tá louco apagando a mensagem, mano. Motoqueiro, você tá bugado? Ou você tá apagando propositalmente? A história do universo de Warhammer 40k é longa e complexa. O jogo é pago? Sim. Certa. Esse é um mundo cheio de mistérios e segredos que merecem ser explorados. Ou seja, recomendamos que acompanhe o canal para ter mais acesso a todas essas informações. O modo história é rapidinho e single player. Assim, mano, mas assim, eu jogaria o co-op, entendeu? Focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. O Toqueiro tá com o cuzinho dando tranco. Vamos explorar a história do universo. O Toqueiro clicou no link lá do meu Discord. Desde o nascimento das primeiras estrelas até o momento em que Roboute Guilliman assumiu como o regente do Império e agora luta pela sobrevivência de toda a raça humana. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais. Isso aí é ele, mano? É um pequeno lápis. Caralho, nem parece que a voz tá vindo dele, mano. Parece que não é ele, mano. A voz parece que tá vindo de outro lugar, mano. Pra você, mas muito importante pra gente. Caralho, mano, a voz dele tá dentro da minha mente. Doideira.
Cutscenes do jogo são incríveis. Tem que ler o motoqueiro rápido, senão ele apaga, mano. Vamos ver a história do universo de Warhammer 40k. A história do universo de Warhammer 40k é preenchida por... Parece que vai ter uma série, né, do Warhammer, ou vai ser filme. Eu lembro de alguém ter falado isso, mano. Eu não lembro quem. Não sei se era, tipo assim, o cara lá que fazia o The Witcher, ele é muito fã de Warhammer, né? Esqueci o nome dele, o Henry Cavill. Ele é muito fã de Warhammer. Talvez ele participe da série. Então, assim, eu acho que eu tinha ouvido falar disso. Alguma coisa assim. Aventuras perdidas e impérios esquecidos. Nomes que foram gravados... Parece sigla, mas sua voz é de beta, entendeu, mano? E agora são contadas e recontadas. O cara usando os termos sigma e beta no meu chat, mas vontade de banir o cara, não dá. Deve ficar cozinho dando tranco aí, ó. Deletando mensagem. O Toqueiro. Para deletar mensagem e de uma égua. Sai um episódio de uma série chamada Secret Level. E é sobre Warhammer? Mas... Ah, tô ligado. Secret Level é um que tem, tipo, de vários jogos, né? Teve um de Warhammer? Tava ligado não, mano. Por aqueles que vivem suas curtas e dolorosas vidas. E hoje... Eu nem assisti esse Secret Level. Vale a pena, mano? De tentar guiá-los pelos corredores do tempo e do espaço deste universo incrível. Tudo se inicia com uma singularidade. Algo que se torna uma expansão de gás enviada para o espaço vazio. Aqui, o tempo não tem sentido. É muito bom, muito mesmo. Não existe ninguém que possa... Apareceu o Kratos, né? Apareceu um corte pra mim do Kratos, mas depois eu vou ver de A gravidade, nesse momento, é a senhora de tudo. Ela é a chave, pois é através da gravidade e do embate de outras forças que nascem as primeiras estrelas. Estrelas que se conectam em galáxias e acabam se prendendo cada vez mais em órbitas inevitáveis. Tudo isso através de um balé cósmico assombroso, ao longo de milênios infinitos, que agora agitam-se para sempre, para criar o fluxo inquieto do que chamamos de tempo. Vastas eras se passam até então surgirem os primeiros planetas, e com eles o fenômeno da vida. Nesse momento, é importante olharmos também para o Imaterium, o éter, a dimensão conhecida como Warp. Pois, quando essa galáxia nasceu, também surgiu essa dimensão alternativa, feita de pura energia psíquica e emoções cruas, onde as energias... Eu esperei o motoqueiro deletar pra comentar. Balé cósmico me quebrou. Imagina os planetas dançando. Motoqueiro, chega de deletar mensagem, filho de uma égua. Eu vou esperar você deletar a mensagem pra mim te responder, então. Energias são se eu não ver, paciência, mano. E terrivelmente perigosas. Energias estas que sempre estiveram conectadas com os seres vivos. À medida que as primeiras estrelas brilham forte no frio do espaço, a primeira vida inteligente no universo emerge vitoriosa. Esses primeiros seres conscientes não tinham corpo físico e eram... Motoqueiro, você tá assistindo pela televisão? Vou gemer? Vou dar um gemidão aqui na sua tela. Sua mãe vai ouvir eu gemendo? Você quer isso, mano? Ó. Se liga, hein? Praticamente vampiros estelares. Entidades autoconscientes de energia que vagavam pelo vazio. Com o tempo, eles se tornaram seres de grande poder, que podiam até mesmo consumir as energias das estrelas, alimentando-se delas e da força vital de planetas inteiros. Não vou gemer pra você não, motoqueiro. Acho que é desconfortável agora com você falando isso pra mim. Outra vida que veio surgir no universo, pois toda a vida deseja sempre o mesmo resultado. Sendo assim, eles consumiam energia, se reproduziam e buscavam a segurança de sua prole. Com o tempo, estes seres viriam a ser conhecidos como os Khitan. Então. Da mesma forma, depois de um tempo, em um planeta muito esquecido, um grupo de seres reptilianos conseguiram se erguer de suas poças primordiais. Eles foram os primeiros a escalar a longa trilha da evolução e da autoconsciência,
criando com o passar do tempo diversos avanços tecnológicos, avanços que os colocaram no topo da pirâmide evolucionária. Eles foram os primeiros seres sencientes com corpos físicos a cruzar os vastos confins da galáxia. Hoje, eles desapareceram, mas ainda são conhecidos e lembrados apenas como os antigos. Para se locomover, os antigos, em sua evolução e pesquisa constante, criaram a Webway, uma dimensão artificial que existe entre a realidade e o imaterium. E foi através dessa teia que eles se expandiram por toda a galáxia, semeando a vida em centenas de mundos em seu rastro. E por causa disso, deram origem a incontáveis espécies e culturas. Muito tempo depois, também surgiu uma raça chamada de Necrontyr. Eles começaram a ficar de pé. No entanto... Desculpa, assim, eu tô lendo no chat. Não tem condição um negócio desse, mano. O motoqueiro mandando que o animal favorito dele é as laranjas, mano. Como assim, motoqueiro? Seu animal favorito é as laranjas, mano. Imagina se eu não tivesse visto essa mensagem de baixo que você deletou, que era lagartixa, não laranja, mano. Tanto, a vida para essa espécie era cruel, pois eles evoluíram em um mundo amaldiçoado, sempre sofrendo com o calor escaldante. Mano, eu queria ser maguinho, hein? Eu ia ser maguinho, uma estrela que murchava seus corpos. Qual que é a raça dos maguinhos, nuvem? Diminuía seu tempo de vida. Por causa disso, o sofrimento moldou toda sua cultura e história. Mas, mesmo assim, apesar de toda a luta e dor sem fim, eles conseguiram construir um império galáctico que alcançou as estrelas. Em algum momento, acabaram se encontrando com os antigos. E foi aí que eles viram toda a glória. Eu jogaria de maguinho. Tecnologia. Eles então pediram para os antigos que os ajudassem a se livrar da morte e da dor de seu povo, pedindo principalmente que eles lhe concedessem os segredos para atingir a imortalidade que os antigos já possuíam. No entanto, eles recusaram e, alguns dizem que em sua ignorância acabaram se condenando. Para a raça dos Necrontyr, naquele momento, não havia escolha. Eles queriam ter acesso às tecnologias. Então, a guerra contra os Old Ones, os antigos. Contra aqueles seres que eles consideravam tiranos. Magia Warhammer é considerado tabu. Isso, acabaram então esses caras aí são foras da lei. Reduzidas a pó, sob o calcanhar destes poderosos alienígenas. Pois, mesmo com toda a força de um império galáctico unificado, mesmo com o poder de incontáveis mundos e milhões de cientistas geniais, a força de suas dinastias não foi suficiente para derrotar os antigos. A guerra que eles decidiram travar foi perdida. E a sua maior derrota foi continuar existindo, amaldiçoados com vidas fracas e frágeis. Os antigos, então, os baniram para as bordas da galáxia, forçando os Necrontyr a viver em exílio, próximos de seu mundo natal. Foi então que os Kitans vieram. Inicialmente, eles eram como belos e luminosos seres, que vieram... E o Warhammer não tem amizade com alienígenas. E ofereceram para eles os presentes assim, que eles buscavam desesperadamente. Enganados, a raça inteira dos Necrontyr aceitou o acordo dos Kitan. E então, todos eles foram acorrentados e levados para as fornalhas. Lá, toda a carne e sangue de uma raça inteira foi arrancada, para assim serem transformados em máquinas imortais. E foi nesse momento que nasceu os Necrons. O que eles não sabiam é que os Kitan, ao mesmo tempo que estavam transformando seus corpos, também estavam se alimentando de suas almas imortais, consumindo parece necromante mesmo de toda uma raça. Tanto é que o embaixador dos Kitan... Em Warhammer, qualquer coisa que não for ser humano e comida é comida, se não for comida vira adubo. Ah, tá. Então, tipo, esses Fisicons aí, Faicicons, sei lá como é que fala,
eles são alienígenas, são do mal? Não são humanos? Ou eles são humanos com outro nome? Kitan, naquele momento, foi nomeado como o Enganador. Hoje, erroneamente traduzido por alguns como o Mensageiro. A partir desse momento, iniciou-se uma nova guerra, hoje conhecida como a Guerra no Céu. Uma guerra que durou milhões de anos, em que os antigos tiveram de enfrentar as forças combinadas dos Kitan e dos Mas é Necrons. diferente. Essa força conjunta era terrível. E onde quer que os... Então aí essa raça em específico que você falou, elas são alienígenas, são do mal. Mas os humanos também conseguem usar magia. Só que é um tabu. É isso? Necrons chegassem, a vida deixava de existir, pois os Kitan estavam logo atrás, consumindo todos em seu avanço. Foi então, com o avanço constante desses exércitos, Não são os do mal? antigos viram que a guerra estava sendo perdida. Para tentar evitar isso, eles criaram uma raça de seres hedonistas e poderosos com a manipulação do Warp, os Aeldari. E juntamente com eles, criaram os ferozes Krorks, uma espécie que prosperava estavam lá. na guerra e no desejo pela guerra. Mal sabiam eles são na tipo época, neutros mesmo. sobre as repercussões que essas duas raças trariam para a galáxia. Parece um orc, né? Nesse momento de desespero, dizem alguns, que eles também foram responsáveis pela criação da vida primata que deu origem aos seres humanos aqui na Terra. De qualquer maneira, de suas últimas fortalezas de defesa, os antigos... A humanidade domina a sofreram galáxia seu com punho de colapso. ferro. Os Necrons Então é tipo uma ditadura, uma picadura. acabaram por destruir suas forças por completo, e foi então que eles caíram. Nesse momento em que a última linha de defesa desapareceu, foi que Zarek, o rei silencioso dos Necrons, liderou todos os exércitos contra aqueles que roubaram seus corpos. Em um último ato de guerra, os Necrons se voltaram contra os São os Kitan progenitores e dos atacaram orcs, esse estes bicho que seres você falou. que estavam Parece orc, então enfraquecidos realmente tem por orcs causa da também. guerra contra os antigos. Os antigos agora haviam desaparecido. Os orcs Os são Necrons fodas, né? Aí nesse conseguiram mundo. derrotar os Kitan, prendendo-os em enormes máquinas espalhadas pela galáxia. No entanto, agora eles estavam fracos e as ameaças dos exércitos Aeldari e Krork ainda existiam, e então eles se viam ainda ameaçados. Foi então que o Rei Silencioso tomou uma nova decisão. Diferente de seus insignificantes inimigos baseados em carbono, eles não sofriam mais do mal da carne. Por causa disso, o tempo não importava. Então, ele decidiu que era hora de todos dormirem e assim aguardarem a hora de sua ascensão. Foi então que os Necrons rumaram para diversos locais afastados e nesses mundos tumba desabitados se enterraram a milhões de quilômetros abaixo do solo. Com o desaparecimento dos Necrons, foi nesse momento que os Aeldari desenvolveram toda a sua tecnologia e alcançaram... Eles são bom feito uma glória. porta, mas só de se tornaram a eles força acreditarem que a bomba dominante da explode galáxia, mais forte avançando porque ela é sua vermelha, ele tecnologia explode mais forte. até encontrar a Entendi. imortalidade É a força de e até vontade mesmo deles. usando da Webway, criada pelos antigos, para se locomover e conquistar A orc todas normalmente é as burro mesmo. estrelas. Foi nesse momento que eles conseguiram criar incontáveis avanços e melhorias. Enquanto isso, em um pequeno planeta na borda do braço galáctico da Via Láctea, pequenos seres rastejaram para fora do lodo primordial, primeiro evoluindo para uma espécie marítima. Esses peixes se tornariam mamíferos e depois primatas durante grande parte de sua existência inicial. Então, os primeiros humanos primitivos surgiram, e aos poucos eles foram realizando, com o uso das ferramentas que tinham e que desenvolviam, novas habilidades que os separaram dos outros animais. Desde o primeiro momento em que os habitantes das cavernas começaram a desenhar seus sonhos nas paredes e a pensar sobre o universo, eles começaram a modificar o mundo. Primeiro conquistando o fogo e então acreditando em algo mais. Dizem que foi nessa época
que as O entidades caos do inicia Warp seu se avanço. tornaram cada vez mais conscientes e que, através do Agora vai começar o Imperium, caos. começaram a manipular o destino de todas as raças conscientes. Eles manipulavam, influenciavam e criavam demônios. Criaturas que vazavam para o mundo através de pequenas feridas no tecido do universo. Criaturas que se Ciclope aí, ó. deleitavam com as almas dos mortos. Seres que os antigos mortais da Terra começaram a chamar de deuses do caos. O primeiro entre eles... Mano, tem uma tirinha que um orc tava atrás de uma borboleta e ele foi atingido por um canhão. Aí os outros orcs acreditavam que as borboletas explodiam. Então todas as borboletas explodiam com um toque. Ah, então realmente o que eles acreditam acontece 100% das vezes? Era Khorne, o Senhor da Batalha, e juntamente com Tzantek e Nurgle, esses seres do vazio iniciaram seu caminho. Caralho, que foda, mano. Foda. Da galáxia, da mesma forma que os antigos Khitan fizeram há muito tempo atrás. Vendo o destino Tem que ser muitos inevitável orcs, da tá? humanidade ser consumida pelos deuses do caos, um grupo de xamãs humanos se uniu para tentar impedir esse futuro. Eles planejaram salvar sua espécie daqueles deuses sedentos, cometendo um ritual de autoaniquilação em massa. Dizem que enquanto os xamãs morriam e suas almas entravam no Warp, Mano, o poder a psíquico nave deles tem deles janelas afastou os pra seres passar que vento. Ah, habitavam não. aquele vazio, permitindo Os caras então passam pelo que a espaço alma com do futuro vento. imperador se unisse e surgisse. Esse Ah, não. poder então se manifestou em Que sua doideira, forma mano. física, nascendo como um humano imortal com Orc é grandes muito da hora. poderes psíquicos em E, um ó. dos cantos esquecidos do planeta. Nada se sabe sobre seu tempo de infância ou mesmo de suas aventuras como um homem adulto no passado da Terra. No entanto, rezam as lendas que foi nesse período que o Imperador derrotou e prendeu um grande dragão, uma criatura que atualmente está aprisionada nas profundezas de Marte, um ser que é louvado Eu falei que eles são de forma fodas? secreta Vai. pelos adeptos mecânicos. O que muitos não sabem é que essa criatura Mas se eu ler, não tem como saber, ué, que você falou isso. Antigas tecnologias Necron, que hoje é conhecido como o Devorador de Conhecimento. De qualquer maneira, de pequenos conflitos a guerras mundiais, os humanos conquistaram todo o seu planeta natal e então começaram a experimentar as viagens Aí, ó. espaciais. É, aí vai Primeiro, começar o braço de ferro, né? colonizando e terraformando todo o sistema solar, para depois No espaço, os orcs são lentamente fungos. visitar outras estrelas. Quando eles morrem, eles viram uma Nossos fábrica de corpos esporos. nunca Ô, foram louco, mano. feitos para viver no espaço, e mesmo assim, nós conseguimos criar tecnologia para fazer isso. E pouco a pouco, parsec a parsec, os humanos construíram colônias em estrelas Parsec não é um mais negócio que eu próximas, uso pra jogar? sempre em um processo lento devido às suas espaçonaves primitivas. Agora, com colônias espalhadas por diversas estrelas, reza a lenda que aquele que se tornaria o imperador da humanidade começou a explorar o cosmos. Dizem que foi nessa época que ele chegou em Molech e lá encontrou um portal para o Imaterium. Entrando nesse portal, ele fez um acordo com os deuses do caos, em troca do dom do conhecimento de viajar pelo Warp, bem como para ter acesso a outras tecnologias. Foi nessa época também que começaram a surgir o primeiro sinal de evolução dos humanos com o surgimento dos primeiros Psykers, indivíduos amaldiçoados que podiam extrair poder do Imaterium. Foram estes os primeiros seres que desenvolveram o gene de navegação, para assim conseguir guiar naves através do Warp, ajudando ainda mais a raça humana a explorar e colonizar tudo que encontrassem. Foi nessa época, então, que diversos tratados foram assinados com dezenas de outras raças Xenon, e, com isso, a humanidade teve paz. Foi daí, então, que aconteceu a verdadeira Era de Ouro para a humanidade. A alta tecnologia era responsável por todo tipo de confortos e facilidades, mas foi aqui que aconteceu também um momento crítico para toda a raça humana, pois, depois de um tempo, as suas maiores criações, seus escravos cibernéticos, se voltaram contra seus mestres, e então se iniciou a revolta cibernética daqueles que ficaram conhecidos como Alexa atacou os humanos, Os mano. Homens de Ferro foram desenvolvidos utilizando a Homem de inteligência Ferro? artificial, e Não da eventualmente Marvel? eles se voltaram contra seus mestres humanos, acreditando
serem superiores aos humanos. No final, estes seres foram destruídos pela humanidade com a ajuda de uma aliança galáctica, que incluía outras espécies, numa terrível guerra travada no final do 23º milênio, que agora é conhecida apenas como a Revolta Cibernética. Durante essa última revolta, ambos os lados usaram armas terríveis de tecnologia avançada, e o dano à sociedade humana interestelar Destruiu foi catastrófico. grande parte da humanidade. Destruiu grande parte da força econômica e da Também unidade quase falou a mesma política coisa, hein? da humanidade. Esse conflito Parece até que eu tinha visto, né? os planetas, criando assim as bases para o início da Era do Conflito. Foi daí que surgiu Todos os milhares de psicons são sacrificados para manter o imperador vivo sentado no trono farol. o juramento. Por quê? Porque ele tem medo de deles que tirarem de a lá? raça humana não usaria mais nenhuma forma de inteligência artificial geral. Uma proibição que sobrevive até o presente, nessa era mais sombria. Na sequência do Tiraram a IA, você viu? com os Homens de Ferro, levaram ao desenvolvimento dos primeiros servidores. É realmente um sacrifício que precisa fazer? No final da era da tecnologia. Os servidores são seres cibernéticos sem verdadeira consciência, criados a partir de corpos orgânicos ou humanoides lobotomizados. Dilacerada, a Era de Ouro da humanidade terminou em imensa brutalidade, onde bilhões de pessoas perderam suas vidas por causa de toda a tecnologia que eles haviam criado. Nessa época, o Império Aeldari ainda era a civilização mais avançada da galáxia. Eles já haviam alcançado o ápice da tecnologia e agora só buscavam realizar os seus desejos infinitos. Diferente da humanidade, o sucesso de sua tecnologia não foi a sua queda, mas sim seus próprios desejos, pois todos os seus impulsos físicos e depravação, bem como toda a luxúria e prazer, amaldiçoaram toda a sua espécie, quando aconteceu o nascimento do quarto grande deus do caos, Slaanesh. Porque para eles viajarem pelo Warp, tem que ter alguém para guiar o caminho. Então, por isso, o trono se chama Trono Farol. Ah, então tem que ter ele guiando todo mundo. Eles são sacrificados para dar energia. Caralho, hein? Que zoado. Foi nesse momento que aconteceu todo um período de caos e terror, pois quando Slaanesh surgiu, finalmente abriu-se o olho do terror. Slaanesh, em seu nascimento, obliterou quase todos os Aeldari que conseguiu, banqueteando-se com bilhões de almas Aeldari. Os poucos que previram o que estava para acontecer fugiram, deixando seus mundos natais e construindo imensos mundos artesanais, vastas cidades flutuantes que agora vagam lentamente pelo espaço. Com a abertura do Olho do Terror, a humanidade foi atormentada por tempestades de dobra que aconteceram nos confins distantes do espaço. Isso resultou em uma perda de comunicação ainda maior, tornando a viagem de dobra pela galáxia impossível e causando assim a perda total de contato entre as colônias. Nesse período, muitos humanos passaram a sofrer ainda mais com a possessão demoníaca dos seres do Imaterium. E foi então, nesse momento de caos e morte, que o Imperador da Humanidade iniciou seus planos o Imperador é isso aí. da galáxia, acreditando que só assim poderia salvar a humanidade. Meu cara é bombado, hein? Primeiro, ele retornou para a Terra e unificou todo o planeta. E de lá, começou a trabalhar na criação das sementes genéticas que levariam à formação de seus 20 filhos, ou, como são conhecidos, os Primarcas. Por alguma razão que explicarei no futuro, estes filhos foram espalhados pela galáxia. Nos registros do Imperium, a culpa disso foi colocado nos deuses do caos. E é dito que nesse momento o Imperador começou a planejar sobre como iria encontrar os Primarcas perdidos para assim despertá-los, criando no processo as linhas genéticas de todos os adeptos Astartes, ou dos Space Marines. Foi nesse momento também que os primeiros Necrons começaram o seu lento despertar. Entre eles, o grande Trazin. Por 10 mil anos ele alimentou sozinho o trono. Mais misteriosos de toda a dinastia só sacrificando Hoje, gente por 10 mil anos, caralho. De artefatos e relíquias no universo de Warhammer 40k. Ele conseguiu testemunhar o período em que as tempestades de dobra atormentaram a humanidade. O que significa o 40k? Nos 5 mil anos,
até acontecer a Que é ascensão o do ano que tá? imperador. No ano 40 mil? Depois de unir todas as pessoas da Terra sob seu governo, durante as guerras da unificação, o imperador foi para Marte e lá fez um pacto com o culto Mechanicum para que assim pudesse expandir o Império Humano enquanto buscava por seus filhos perdidos. Muito sangue foi derramado e muitas lendas surgiram nesse período, pois foi nessa época que o imperador da humanidade decidiu dominar toda a galáxia, destruindo tudo e todos a seu caminho. A grande Calma aí. Em 1 hora, no trono farol esvazia uma estrela. E o imperador alimentou esse trono sozinho por 10 mil anos. Ah, tá. Então ele matou tanta gente, que tem 10 mil anos de energia. Entendi. força Agora da entendi. humanidade sempre foi a sua união, e o imperador era a cola que mantinha todos unidos. Foi então que, reunindo seus filhos um a um, ele lutou pela sobrevivência de toda a humanidade e coloriu suas legiões e enviou seus primarcas para lutar em inúmeras guerras. Batalhas tão gloriosas aconteceram nesse período. E por fim, depois de várias missões, agora a Grande Cruzada estava chegando ao fim. Neste momento, mas o matar foi a depois. humanidade havia se Antes ele usava tornado estrelas, a agora ele vida usa dominante esses do psico, universo. não sei No o quê. entanto, muito da história imperial que registrou esses eventos acabou sendo subvertida e alterada, tudo visando apaziguar as massas, bem como organizar as informações, pois a Inquisição já havia sido criada e muitas das informações se tornaram secretas. Mas não é isso, foi o que você me falou. Você falou que eles alimentam o trono com os caras. Não é que ele mata os caras pra manter vivo. Não é isso? Eu não entendi, foi isso, mano. Porque, tipo assim, como que ele ficou vivo por 10 mil anos? Então ele tá matando gente já vai 10 mil anos, não? Você tá me explicando muito mal, ó. O imperador alimentou esse trono sozinho por 10 mil anos. Então quer dizer que ele tá no trono há 10 mil anos. Assim, você falou por 10 mil anos. Agora, assim, se ele alimentou muito pra 10 mil anos, aí é diferente, entendeu? Porque assim, por 10 mil anos ele tem que estar lá 10 mil anos. Para 10 mil anos ele pode estar lá por 2 dias. Alimentando para 10 mil anos. Então assim, eu não entendi, foi isso que você quis dizer. Que no final da Grande Cruzada, o filho favorito do imperador, Horus Lupercal, traiu seu pai, levando com ele metade de seus irmãos, que se rebelaram contra o Império. Foi durante a Batalha de Istvan III que a traição aconteceu, que irmão contra irmão, juntamente com seus guerreiros blindados, iniciaram uma guerra que queimou toda a galáxia. O Mechanicum de Marte também se separou nessa época. Dizem que por causa da influência do caos, muitos deles passaram a duvidar que o Imperador seria mesmo o Omnissiah e que ele era apenas um falso profeta. Foi então que aconteceu a batalha épica no outrora mundo natal dos humanos, o planeta que eles chamavam de Terra. Os filhos traidores do Imperador e seus exércitos invadiram o planeta, buscando matar o Imperador e assumir o controle do Império. Esta foi uma batalha impressionante, onde milhões foram mortos e o golpe final foi desferido pelo seu filho favorito, Horus. Um confronto onde o Imperador venceu, matando Horus, mas, ao mesmo tempo, ficou mortalmente ferido. Desde então, séculos se passaram, enquanto os restos quase mortos do Imperador foram enterrados no fundo do Trono Dourado. O Trono Dourado é uma maravilha tecnológica que já existia desde os tempos antigos da humanidade, uma tecnologia perdida que muitos dizem ser dos Necrons, ou quem sabe, dos antigos. Essa tecnologia foi modificada e alterada dezenas de vezes, para assim continuar mantendo vivo a casca do Imperador, enquanto a sua mente servia como o farol psíquico que guiaria toda a humanidade. A Grande Cruzada, que criou o reino humano, chegava ao seu glorioso final, e os tempos que se seguiram à heresia de Horus aconteceram como uma sucessão de guerras, enquanto os legalistas gradualmente buscavam recuperar parte do Império, empurrando as forças traidoras de volta para o olho do terror. Agora, diversas legiões dos Adeptos Astartes foram divididas e começaram suas próprias missões em toda a galáxia. Ao mesmo tempo,
em que diversas raças Xenon começaram a lutar para então recuperar sua posição de poder. Os Drukhari, que surgiram logo depois do nascimento de Slaanesh, viram tudo isso e aproveitaram o inevitável para assim buscar o seu destino evolucionário. Eles eram agora uma raça brutal, hedonista, arrogante e vil, e não havia ninguém na galáxia que se rivalizasse com a sua crueldade. Ele, 24 horas por dia, durante 10 mil anos, ele alimentou o trono Farol só com a energia dele. Depois dos 10 mil anos, ele começou a precisar de sacrifício. Entendi. Então ele ficou... Como que ele ficou vivo 10 mil anos? Da mesma maneira, os orcs retornaram com força total, buscando reivindicar sua posição no topo da escala evolutiva. Eles eram as mutações da antiga raça guerreira dos Krorks. Não, mas ali foi depois, velho. Havia aumentado ao... Ali foi depois... Ah, mas esse aqui é bem no passado, então? Mas eu não tô entendendo. Você tá contando o futuro, então. Eu não tô entendendo, mano. Você tá confundindo muito a história, mano. Você tá me confundindo demais, ô nuvem. Tipo assim, isso aqui é no passado? Calma, isso aqui é no passado e o que você tá me contando é no futuro? Eu não entendi, mano. Você tá me confundindo demais, mano. Eu tô prestando atenção na história aqui e prestando atenção no que você tá falando. E uma coisa tá intercalando na outra completamente errado, mano. Eu não tô no ponto de sacrifício, Zé. Não tô no ponto de sacrifício. Isso aí você me trouxe informação do nada e aí eu tô tentando encaixar nisso aqui, mas até agora eu não encaixei. Ao longo dos milênios. Foi nessa época, então, que um chefe de guerra orc, conhecido como a Besta, construiu um exército impressionante que assolou toda a galáxia. Foi durante esse org que os Peles Verdes se tornaram uma ameaça para todos. Nesse período, uma nova espécie também emergiu do pó do cosmos, se utilizando das novas tecnologias da robótica. Eles já haviam sido descobertos há muito tempo atrás pelos adeptos mecânicos, quando ainda eram uma espécie primitiva de criaturas azuis que estavam começando a usar ferramentas simples. Eles deveriam ter sido destruídos para o bem do Imperium, para que o planeta pudesse ser colonizado. No entanto, uma violenta tempestade de dobra cobriu a região e impediu isso. Muito tempo depois, eles conseguiram evoluir e se unir todos sob uma mesma bandeira, algo que eles chamam de o bem maior. Uma forma aparentemente... Mano, quem que esses bichos me lembram, velho? Eles me lembram de alguma coisa. Não é o Voldemort. É o zumbi de Plants vs Zombie. ...de governança. Com o passar dos séculos, os Tau construíram seu império através de uma divisão de castas. Sei lá, mano, não faço a menor ideia. Eles não têm a capacidade de confrontar o... Talvez pareça aquele bicho dos Vingadores lá, que era do vilão da equipe do Thanos. Eu acho que lembra ele, mano. Império, mas seu poder continua crescendo e só o tempo dirá se eles viverão... Eu Sou a Lenda? Não assisti Eu Sou a Lenda, vou ficar devendo. Os séculos de cruzadas enfraqueceram o Império e colocaram a humanidade à beira do colapso. Agora, terríveis invasões de orcs aconteciam e os Peles Verdes controlavam incontáveis sistemas estelares. Apesar disso, sua natureza caótica os impedia de chegar no topo da cadeia evolutiva, pois eles não conseguiam organizar uma verdadeira governança. Mesmo assim, o dano que eles causaram quase destruiu os humanos. Da mesma maneira, os primeiros mundos tumba dos Necrons começaram a acordar, mas a sua data estava adiantada. Tudo aconteceu por causa da invasão pelos adeptos mecânicos. Situações que forçaram a sua religação acelerada. Agora, incontáveis membros dos Necrons começaram a despertar, depois de quase 65 milhões de anos, todos com o intuito de governar a galáxia uma vez mais. Como uma tempestade, seus mundos tumba acordaram. Suas armas começaram a queimar mundos e eles reiniciaram a sua conquista. Até mesmo o Rei Silencioso retomou seu lugar de direito no trono, para assim coordenar o seu avanço. Foi nessa época também que aconteceu um ponto crucial para o Imperium, chamado a Queda de Cadia. O planeta era uma arma dos Necrons, projetada para deter o avanço do Immaterium, mas, durante a 13ª Cruzada, o mestre da guerra, Abaddon, o Despojador, lançou um ataque maciço contra os legalistas e destruiu por completo. Vou ser bem sincero, é uma coisa que eu não entendi a galáxia até agora, velho. Caralhos. Significa isso aqui. 995.999 M41.
que significa isso, mano? Tô olhando aqui, toda vez que tá mostrando isso, eu não faço a mínima ideia do que quer dizer. Me explica, Nuvem, por favor. Contra os legalistas e destruiu por completo o planeta, rasgando a galáxia em duas com a criação da Cicatrix Maledictum, uma fenda no Warp que fortaleceu ainda mais as criaturas do caos. Então, como se não bastasse, uma das maiores ameaças enfrentadas pelas raças mortais da galáxia apareceu. Os seres que atualmente são chamados pelo Imperium de Tiranides começou o seu ataque. Criaturas organicamente preparadas para atacar e consumir planetas. Eles apareceram inicialmente nas franjas orientais da galáxia, mas rumores dizem que eles já haviam sido vistos pela primeira vez pela Inquisição no século 35. As teorias dizem que eles foram atraídos pela luz do Astronomicon e que eles consumiram tudo à sua volta, ou pior, que eles estavam fugindo de algo ainda mais poderoso. Esse é o momento que se encontra a galáxia, vivendo em uma realidade escura e sombria. Aí mudou agora. Por que é CA.999.M41? Quer dizer, mano? A aventura e os mistérios acontecem a todo momento, e é chegado o momento de decidir quem vive e quem morre dessa grande batalha pela sobrevivência. Roboute Guilliman continua sua luta para coordenar o Imperium enquanto seu pai continua preso no Trono Dourado. E alguns dos primarcas, há muito desaparecidos, também começam a retornar. Esperamos que tenham gostado dessa viagem pelo universo. É a sigla da... Calma. É a sigla pós-heresia de Orum. Entendi. Entendi, na verdade não. Não faz a mínima ideia, mas não significa. Outra coisa. Por que chama Warhammer 40k? O que é o 40k? Me explica. E o que é o Warhammer? Ano 40 mil. Cara, e são quantos jogos de Warhammer? Ah, o exército chama Warhammer. Entendi. Faz sentido. Pronto, é esse meu comentário, mano. Não gostei do canal do cara. O cara fala bem, mano. Parece que ele tá dentro da minha mente aqui, conversando comigo. Mas, assim, muita coisa eu fiquei confuso, tá? Muita coisa eu não entendi. Provavelmente você deve entender mais porque você acompanhou, né, a série de jogos, mano. E também hoje não é um dia pra mim entender muita coisa, porque eu estou morto de sono, mano. Então existe a chance de eu também não ter entendido por causa disso. Warhammer, jogos. Tem quantos Warhammer? Caralho, tem jogo pra um caralho de Warhammer, mano. Eu assisti só um, mano.